Olá, pessoal! Hoje vamos estudar cálculo numérico. Uma das grandes dificuldades dos alunos dessa disciplina é a resolução de sistemas. Existem vários métodos para resolver um sistema. Eu uso muito e gosto muito do método de Cramer. Do que o método de Cramer consiste? Ele consiste em trabalhar pelos determinantes das matrizes. Quando a gente vai achar o valor de x, por exemplo, a gente vai dividir o determinante de x pelo determinante geral. Quando a gente quer achar o valor de y, a gente vai dividir o determinante de y pelo determinante geral. E quando a gente quer achar o valor de z, a gente vai dividir o determinante de z pelo determinante geral. Então eu desenvolvi um método aqui, uma montagem da planilha, para que a gente consiga otimizar essa resolução. Se você montar assim como eu vou fazer aqui nesse vídeo, na sequência é só trocar os valores que você vai resolver a maioria dos sistemas que são possíveis de resolução pelo método de Cramer. Então, a primeira coisa, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos resolver esse sistema. Então, x, y e z, vamos simplesmente digitar os valores de x, os valores de y e os valores de z. Para x eu tenho 5, eu tenho 3 e eu tenho 4. Copiando aqui do sistema que eu usei como exemplo. Para y eu tenho menos 2, eu tenho 1 e eu tenho menos 3. Como z, eu tenho 2, eu tenho 4 e eu tenho 1. Eu já deixei marcado aqui de amarelo, já deixei taxado a coluna para os resultados. 2, menos 1 e 3. Eu digo o resultado de cada linha do sistema, né? Eu marquei de amarelo porque é essa coluna que ela vai transitar, para a gente montar a matriz X, a matriz Y e a matriz Z. Já deixei marcado nos locais em que essa coluna vai transitar. Ela vai mudar de posição. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é o determinante geral. O determinante geral é o determinante dessa matriz aqui, que veio lá do nosso problema, lá da questão que a gente precisa resolver. Então, a gente vai aqui no assistente de função. No meu aqui já está nas mais recentes, o comando é matriz.determ. Se você não usou ainda, pode vir aqui no tudo. Vai estar em ordem alfabética. Você vai lá no M e acha o comando matriz.determ. Depois de localizado o comando, basta marcar os valores que a gente quer colocar para que ela ache o determinante. Então a gente vai marcar aqui x, y e z. Essa última coluna aqui vai ficar de fora no momento inicial. Ok? Determinante geral é 13. Ele é muito importante, vai ser um valor muito importante na constituição dos outros valores. Agora vamos montar a matriz X. Como se monta a matriz X? A gente pega aqui do nosso problema os valores de Y e valores de Z. Eu gosto de trabalhar sempre por endereço, porque depois eu só mudo aqui, eu tenho tudo automatizado. Então, o meu Y vai ser esse aqui, né? Porque eu copiei lá do problema. Então, eu vou arrastar para que ele copie também os valores das linhas abaixo. O Z vai ser a mesma coisa. Vou arrastar aqui para o lado, né? De modo que ele copie o Y e o Z aqui da minha primeira matriz. Aqui está um dos segredos do método de Cramer. Se eu quero achar o determinante de x para achar o valor de x, na coluna que for x, a gente troca por essa última aqui, por essa última coluna de números que o problema vai nos trazer, de valores independentes. Então, no lugar do x, eu vou colocar esses termos independentes aqui. Ok? Está montada agora a minha matriz X. Vamos achar o determinante de X. Você vai aqui no assistente de função. Como a gente já usou uma vez, vai estar nos mais recentes usados. O comando é matriz.deter. Basta marcar de quais valores nós queremos o determinante. Nós queremos aqui de X, Y e Z. Ok.
Lembrando, pessoal, que esse aqui é o valor do determinante x. O que vai ser o valor de x no sistema? Vai ser o valor do determinante x dividido pelo determinante geral. Muito bem, acabei de encontrar o valor de x, que é zero. Vamos agora procurar o valor de y. A ideia vai ser a mesma. Esse conjunto de valores aqui, que eu marquei de amarelo, eles vão para o local de y. O x, então, eu vou copiar, sempre trabalhando com a primeira que eu montei lá em cima. O z vai ser a mesma coisa, né? Vou copiar lá da primeira que eu montei. Por que eu faço esse esquema? Porque depois eu só mudo os valores aqui e o meu sistema, meu algoritmo, otimiza e calcula tudo para mim. E aqui está a diferença. Ó. No lugar do y, eu vou colocar esses valores aqui, que são os últimos valores do sistema. Já marquei de amarelo para ficar bem destacado para vocês. Ok? Então, essa aqui é a minha matriz y. Vamos calcular o determinante de y. Vou aqui no assistente de função do Excel. Já vai estar nas mais recentes usadas. A gente usou 2 vezes. E agora eu vou marcar os valores que eu quero para calcular o determinante. De x, de y e de z. Ok? Menos 13, então. Lembrando que esse é o valor do determinante de y. Para achar o valor de y, eu vou fazer o determinante de y dividido pelo determinante geral. Valor de y menos 1. Perfeito, meu sistema já está quase pronto. Agora vamos calcular o valor de z. Para isso a gente monta a matriz z. Como é que a matriz z funciona? Valor de x eu copio normal, copio o lado primeiro, né? Marco o primeiro, só arrasto, depois arrasto para o lado, pela posição. A posição está combinando, né, com a primeira matriz. E o segredo, o truque está aqui. Eu vou tirar fora esses valores de z e vou colocar esses valores aqui do fim do sistema. Está montada a minha matriz z. Agora eu vou calcular o determinante dela. Vou aqui no assistente de função, já está como um comando usado recentemente. Vamos calcular então esse determinante, marcando os valores aqui. O determinante de z é zero. Agora a gente vai achar o valor específico do z. Fazendo o quê? O determinante de z dividido pelo determinante geral. Está resolvido então, resolvido o sistema. Valor de x é zero, valor de y é menos 1 e valor do z é zero. De repente vocês acharam que é meio chato fazer isso, mas se vocês fizerem uma vez só, os problemas de vocês acabaram. Porque depois você só muda os valores aqui. Se você ganhou um sistema novo para resolver, é só mudar os valores aqui. Ó. Observem ó, que no momento que você muda aqui, ó, todos os valores vão mudando automaticamente. Então você vai passar um certo trabalho na primeira vez. Aí você salva a planilha, deixa ela guardada. Na hora que precisar resolver um sistema, basta trocar aqui nessa primeira matriz, que eu chamei de matriz geral, e aí você vai ter o resultado de forma automática. Você pode fazer o mesmo algoritmo para o sistema de ordem 4. A lógica vai ser a mesma, você vai só acrescentar uma variável a mais. Aqui eu chamei de t, usualmente é chamada de w também. Então você coloca o sistema numa matriz original, depois troca esses termos independentes por x, troca por y, troca por z e troca por t, sempre calculando o determinante de cada variável. Na sequência, você divide o determinante da variável pelo determinante geral e você tem o valor da própria variável. Muito simples, pessoal. Não esqueçam de dar um like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com aquele colega que está com dificuldade, que está apanhando um pouco em cálculo numérico.
se inscrever no canal. Eu sou o professor Jerônimo e é fácil quando se sabe.